ICT Cor Saúde é uma oportunidade que eles têm de ver várias oficinas, vários tratamentos de saúde. E é maravilhoso. Eu, particularmente, sou maestro, rejo o coral. E a gente percebe que a música também traz saúde. Um evento que merece aplausos. A recepção que tive aqui no momento, esse coral que vem aqui cantar, vem abrir o coração também para essa finalidade. Descobrir novos talentos aqui e espero que novamente haja um outro evento como esse aqui no Shopping JK. Eu quero agradecer, primeiramente, a todos os parceiros envolvidos nessa edição. É nossa segunda feira de saúde. O ano passado a gente fez um evento no pátio, algo mais simples. Esse ano a gente trouxe essa grande novidade aqui para Taguatinga. O que a gente tem de mais importante é a saúde, né? Então vamos cuidar, principalmente do nosso coração. Já ao longo do tempo vimos apoiando o ICTCOR em eventos, cursos, capacitação e divulgando o nome da escola. Por exemplo, hoje a gente, como temos a escola técnica, a gente traz alunos que a gente tem o curso teórico e prático. A gente traz para eles ver a vivência, qual é a diferença de uma teoria para a prática. Eu queria agradecer, né, o ICT pela parceria, né, gostei muito do convite, né, e a gente está aqui para divulgar os nossos serviços, né, que a gente tem na Gastrodiagnóstico. O evento hoje contou com uma participação de muita gente, acho que foi extremamente relevante para mostrar o empenho do ICTCOR, do Centro Cardiológico Anchieta, da parceria com o Hospital Anchieta e com a Neuro Anchieta também, de falar sobre o acidente vascular cerebral. Boa tarde a todos que estão nos escutando, essa tarde maravilhosa aqui, pré-dia, né, de um grande dia para todas nós que somos mães, para todas as avós, todas as tias, todas que participam da criação de alguma criança, que estão nos orfanatos. Então nós estamos chamando a todos agora, esse público maravilhoso que está aqui no JK, na nossa cidade, para este evento que é a segunda Feira de Saúde do ICTCOR. O ICTCOR é uma empresa pertencente a um grande grupo de cardiologia no Hospital Anchieta. É o Centro Clínico Anchieta, em que esse Centro Clínico envolve várias parcerias, como estão aqui representados por nossos companheiros de especialidade, a oftalmo, a nutrição, a fisioterapia. Então, todos estão aqui para servir a esse grande público do JK. Então, eu convido a todos para participarem desse talk show, onde vamos responder a pergunta sobre AVC, que é o acidente vascular cerebral, como muitos conhecem como derrame, né? Derrame na cabeça, derrame no cérebro, sangramento. O que é isso? O que nós podemos tirar de conhecimento para esclarecer a vocês como buscar um cuidado melhor com a saúde e evitar sequelas do AVC. Tá? Então, eu convido a todos para participarem agora com o talk show comigo, doutora Carla, que sou cardiologista, e a doutora Letícia, que está aqui para prestigiar nosso evento. Então, eu chamo a vocês todos para virem e vamos conversar. Eu quero uma parceria com todos que estão presentes aqui no JK, para tirar qualquer dúvida sobre saúde relacionada à prevenção do AVC. Boa tarde, Letícia. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Alô? Oi, boa tarde, Carla. É um prazer estar aqui. Está ouvindo, né? Opa, melhorou, acho que melhorou. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui.
Pois bem, Letícia, a gente trouxe você aqui como uma grande especialista na área, uma pessoa de muito conhecimento, que trabalha tanto na saúde pública quanto na privada, e faz um grande trabalho em relação à prevenção e o tratamento do acidente vascular cerebral. Primeiramente, só para a gente esclarecer para o público, o que é o AVC? O que é essa sigla que significa acidente vascular cerebral? O AVC, existem dois tipos, né, de AVC. Existe o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC nada mais é do que um problema nos vasos sanguíneos da cabeça. Seja a interrupção de fluxo sanguíneo cerebral, que vai ser a causa do AVC isquêmico, seja pela ruptura de um vaso sanguíneo cerebral, que vai causar o AVC hemorrágico. Então, é uma alteração do fluxo sanguíneo cerebral que acontece de maneira súbita, de uma hora para outra, gerando repercussão e sintomas neurológicos. Como cardiologista, a gente sabe que tem muitas causas para o AVC, né? Nós sabemos que a maioria das causas são causas adquiridas, né? Não são causas genéticas, não são malformações vasculares. Dentro das causas adquiridas, Letícia, o que a gente pode falar para o público é buscar maior prevenção, se cuidar, buscar um atendimento na fase correta, o que fazer para prevenir o AVC? Isso é um ponto fundamental, né? Eu costumo dividir os fatores de risco de AVC nos fatores de risco não modificáveis, que são aqueles que a gente não tem como fazer nada, né? Que são as causas genéticas, a história familiar, a idade. Na verdade, o AVC pode acontecer em qualquer faixa etária, pode acontecer da criança até o idoso, mas ele é muito mais comum no idoso. Então, esses fatores que a gente não consegue modificar, eu não tenho muito como trabalhar com eles. Agora, os fatores de risco modificáveis, eles sim são fundamental que a gente saiba reconhecê-los e tratá-los. Então, os principais que dividem, na verdade, né, com a cardiologia, com o infarto, a pressão alta, né, então a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, então açúcar no sangue elevado, o colesterol elevado, o cigarro, as arritmias cardíacas, né, dentre as arritmias cardíacas, a fibrilação atrial, né, que aumenta em 5 vezes, né, o risco de AVC. Então, esses fatores de risco que a gente está conversando aqui agora, esses principais, somados, eles conseguiriam prevenir 90% dos casos de AVC. Então, repara que a maior parte dos AVC são preveníveis. O problema é se reconhecer e se tratar o fator que esteja desencadeando. Muito bem. Então, a gente já está chamando a atenção para a hipertensão arterial, que tem que ser diagnosticada o mais precocemente possível. A hipertensão, muitas vezes, é uma doença silenciosa, né? A dislipidemia, que é o aumento de colesterol, né? Então, você tem que fazer uma prevenção tanto quanto a alimentação, quanto a atividade física. O tabagismo, que também pode ser prevenido, então evitar o tabagismo, evitar que a nicotina aumente essa placa de colesterol depositada nas artérias, que podem causar o AVC, e fora o estresse adrenérgico, que a gente sabe que é o vasoespasmo devido à nicotina e todas as outras causas. Então, tudo isso tem que ser visto de forma o mais precoce possível para evitar o acidente vascular cerebral. E a fibrilação atrial é uma causa, como ela falou, aumenta 5 vezes a chance de AVC no paciente. Então, o idoso, principalmente, a partir dos 70 anos, que tem maior chance de fazer fibrilação atrial, tem que ser muito bem acompanhado pelo seu clínico ou pelo seu cardiologista, para que se evite o acidente vascular cerebral. Letícia, a gente então já conceituou para a população o que é AVC, já deu uma ideia das causas do AVC, mas e se não conseguir evitar, né? A gente sabe que alguns casos não vão ser evitáveis, o que a gente pode falar para a população que quando estiver sentindo, corra para o hospital? Esse é o ponto fundamental, tá? Reconhecer o AVC. As pessoas não sabem o que é o AVC, o nome AVC ainda é um mito, né? Então as pessoas falam, eu não tive um AVC, eu tive um derrame. Né? Derrame é a mesma coisa que o AVC, mas é um nome popular e um nome ruim, porque dá a impressão que não adianta chorar pelo leite derramado, ou seja, que quem teve um derrame não tem mais nada para ser feito, e muito pelo contrário. A gente está numa fase agora onde existem tratamentos e cada vez melhores, com menor chance de sequela e com uma redução de óbito também. Agora, como reconhecer um AVC? Tem 3 sintomas principais, Carla, que seria fundamental que as pessoas reconhecessem, que pode até ajudar
a tratar uma pessoa que estiver tendo, né? Como eu falei para vocês, o AVC pode acontecer a qualquer momento. Dentro de um shopping, por exemplo, né? Então, boca torta, pedir para a pessoa sorrir e observar que o rosto fica puxado mais para um lado, tá? Perda de força ou perda de sensibilidade de um lado do corpo, então a pessoa pode eventualmente estar caminhando ou estar levantando do sofá e observar que um lado do corpo fica todo paralisado, ou o lado esquerdo, braço e perna, ou o lado direito também, braço e perna. A outra coisa, a linguagem. Pedir para a pessoa falar uma frase simples, então, hoje é um dia bonito, ou o céu de Brasília é azul, e a pessoa muitas vezes não vai ter como falar, não vai conseguir nem falar, ou então ela vai ter muita dificuldade, fica falando com a voz muito arrastada. Esses 3 principais sinais e sintomas, quando juntos, aumentam em mais de 80%, na verdade 85% de chance de ser um AVC. Reconhecendo isso, não adianta esperar passar, não é para fazer massagem, é para levar para o hospital o mais rápido possível. Então, chamar o serviço pré-hospitalar, chamar o SAMU ou o serviço pré-hospitalar que tenha familiaridade e levar para o hospital o mais rápido possível. Porque AVC tem tratamento, mas o tratamento do AVC é tempo dependente, o tempo é o maior inimigo do AVC. Então, quanto mais rápido o paciente reconhecer o sintoma e for levado ao hospital, maior a chance de sair sem absolutamente nenhuma sequela. Como o infarto, o AVC é tempo para você evitar morte celular, para você evitar sequelas de um infarto, as sequelas de um AVC. Se você vai rápido para o hospital, quanto mais rápido você for, maior a chance de você evitar um dano, uma morte celular e uma sequela para a vida inteira. Então, o objetivo dessa feira, além de esclarecer sobre os vários aspectos da saúde, é chamar a atenção para esses três sinais que a Letícia falou. Presentes esses 3 sinais, corra para o hospital. Qual o hospital que eu vou? O hospital mais próximo da sua casa. Se esse hospital não tiver o atendimento adequado, o primeiro atendimento vai ter que acionar a segunda fase, mas de qualquer forma é o hospital mais próximo à sua casa. Aqui na região, a gente chama atenção para o Hospital Anchieta, porque é o centro que tem, inclusive, subespecialistas que estão fazendo grandes trabalhos em acidente vascular cerebral e vão te dar essa resposta rápida para evitar a sequela no futuro. Letícia, em relação ao tratamento do AVC, a gente sabe que o tratamento na fase aguda do AVC nem sempre é medicamentoso. Pode ser, mas nem sempre. Mas nós temos uma grande chance tanto de fazer a medicação e abrir essa artéria que está comprometida, quanto intervir esse paciente e evitar que esse coágulo, esse trombo, essa formação dentro do vaso obstrua e faça sequelas maiores. O que tem sido feito no Anchieta em relação a isso? É fundamental realmente a gente chamar a atenção para o Hospital Anchieta, que está com uma equipe absolutamente treinada, de sobreaviso, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias ao ano, preparada para atender o paciente com AVC, com acidente vascular cerebral. Até é interessante falar que a gente teve um caso essa semana, o paciente está indo de alta hoje do hospital absolutamente sem nenhuma sequela. Se a gente pensar que é um cano entupido, o vaso da cabeça nada mais é, no caso do AVC isquêmico, um cano entupido. A forma que eu explico para a população, a forma da gente desentupir esse cano entupido, é de forma medicamentosa, que a analogia que eu uso é a soda cáustica. Se a gente tiver um cano entupido na cozinha, a gente vai usar a soda cáustica. Se o cano estiver muito entupido, a soda cáustica sozinha não vai resolver. Eu tenho que chamar o bombeiro hidráulico. É exatamente essa analogia que eu faço no AVC. Então, a gente tem a possibilidade de um tratamento medicamentoso, onde se tiver um trombo entupindo o vaso, a gente joga um remédio e o remédio tenta dissolver o coágulo. Em casos que a gente não conseguir, ou em casos que essa medicação não estiver indicada, seja porque passou do tempo, ou seja porque tem algum outro motivo que não pode, né, usar essa medicação, existe uma forma que é bem parecida com a forma como se faz o cateterismo cardíaco, que eu acho que todo mundo já ouviu falar do cateterismo cardíaco. A gente coloca um catéter na cabeça do paciente e tira esse coágulo de maneira mecânica. Então, é exatamente a analogia do bombeiro hidráulico. Então, de maneira mecânica, a gente extrai esse coágulo. Tá? Então, essas são as 2 formas de tratamento do AVC. E é importante também a gente reforçar que o ICT-COR, né, e o Anchieta tem as 2 modalidades de tratamento. Então, o paciente que se apresenta rápido no hospital,
e que a gente consegue, em tempo e por critérios também que a gente avalia, submetê-lo ao tratamento, a gente tem ampla possibilidade de oferecer com bons resultados. É importante a gente chamar a atenção que nós temos que conhecer os sintomas que podem nos dar o aviso e temos que saber que há tratamento. Como a Letícia chamou a atenção, apesar do derrame, não é uma coisa que você vai chorar por um fato condicionado a ser fatal, né? Você vai morrer porque teve o AVC. Não. Existe o tempo correto de se tratar e evitar as sequelas. Então, essa feira é exatamente para chamar a atenção disso. Nós estamos num país que a população tem delegado um pouquinho a saúde, tem se alimentado um pouco pior. A gente vê isso pelos índices de obesidade, tanto em mulher, quanto em homem, quanto em crianças. Então, nós temos que chamar a atenção para os cuidados o acontecimento de uma doença mais grave. Então, se a gente cuidar hoje, enquanto a gente é saudável, a gente sabe que evita muitas sequelas para o futuro. Eu falo para o meu paciente que a conta não fecha. Se a gente não se cuidar hoje, não fizer atividade física, não evitar o tabagismo, não fizer os diagnósticos corretos de hipertensão, de diabetes, a gente vai pagar essa conta mais tarde. Essa conta não vai fechar positiva, vai fechar negativa para o nosso lado, né? Então, a doutora Letícia aqui está aqui para chamar a atenção junto comigo para os cuidados que têm que ser feitos pré-acontecimento de algum evento mais sério. A gente lembra também que a doença é uma doença única. O paciente que tem o infarto, ele tem a mesma doença que vai levar ao AVC, ou seja, o enrijecimento do sistema vascular, com placas que vão obstruir, e essas placas vão levar à formação de trombos que podem causar esse entupimento da artéria, que vai dar os sintomas que nós estamos chamando a atenção. Então, é uma doença única, que se apresenta de formas diferentes. O paciente, tanto com AVC, pode ter tanto infarto, como outra doença, doenças renais, como uma piora das consequências da diabetes, tudo relacionado a essa aterosclerose do sistema vascular. O que a Letícia chama muita atenção é porque o infarto parece mais evidente, mas as sequelas de um AVC modificam a vida da pessoa para sempre. Ela pode ficar numa cama, dependente da família, dependente dos familiares, se tiver familiares dispostos a conduzir o caso. E pode também ficar limitado na sua vida laborativa, ou seja, leva a depressão ao paciente, pode levar a depressão à família. Então, quanto mais a gente evita doença pro paciente, sequelas pro paciente, e evita que a família também adoeça. Porque a família adoece junto com o paciente que fica sequelado do AVC. Fica um paciente mais dependente. E muitas vezes a família depende até daquele paciente para a sua sobrevivência. Então, realmente é uma consequência familiar. Letícia, além do que a gente já chamou a atenção, dos fatores de risco, do pré-atendimento, do atendimento hospitalar, o que você gostaria mais de falar para o público em relação ao AVC? Perfeito. Complementando até a sua fala, Carla, a gente está falando realmente de doenças irmãs. O infarto e o AVC são doenças irmãs. Durante mais de 20 anos, o AVC foi a principal causa de morte no Brasil. Atualmente, a principal causa de morte no Brasil é o infarto. O AVC caiu para a segunda posição. Mas, de qualquer forma, os fatores de risco do AVC e do infarto são os mesmos, né, que a gente já comentou. Um dado muito relevante, no Brasil, a cada 5 minutos morre uma pessoa vítima de AVC. São mais de 100 mil óbitos todos os anos por AVC. A gente está falando de um problema de saúde pública, de uma epidemia. Infelizmente, é uma doença silenciosa, uma doença negligenciada. O que a gente chama atenção em relação ao infarto, né? O infarto vem com dor. E dor chama muita atenção. Ninguém quer sentir dor. Então, quando tem dor, vai para o hospital. Às vezes não é nem nada, mas vai para o hospital, chama atenção. O AVC, muitas vezes, o paciente está quietinho,
sem conseguir falar, sem conseguir se expressar, sem conseguir se mexer, e tem um incêndio acontecendo na cabeça dele. Esse paciente tem que ser identificado, e por isso que muitas vezes as pessoas esperam passar, perdem o tempo de tratamento porque não conseguem levar em tempo hábil. Então, é fundamental essa nossa conversa, é fundamental a valorização do sintoma, a aproximação com a cardiologia, né? A gente estava discutindo isso, porque a gente está falando de doenças muito semelhantes e que podem ser evitadas, né? Com certeza. Eu acho que agora nós temos o público querendo fazer perguntas. Fique à vontade. Oi, boa tarde. Meu nome é Lucilene. Eu gostaria de saber qual a faixa etária, o índice, né? Eu tenho visto, eu tive até colegas novas com 38 anos que teve AVC, bem sério. Lucilene, isso é muito importante. Eu também trabalho praticamente só com AVC, então eu vejo cada vez mais pessoas muito jovens tendo AVC. O AVC, como eu comentei, ele pode acontecer desde a criança até o idoso, mas ele é muito mais comum no idoso. Na verdade, depois dos 60 anos, a incidência duplica a cada 10 anos, mas pode acontecer em qualquer faixa etária. Inclusive, a gente está observando, que a doutora Carla comentou no início da conversa, a gente está observando que com essa desregra que a gente vem sofrendo na sociedade, estresse, falta de atividade física, obesidade, sedentarismo, tabagismo, isso tudo favorece o AVC também no paciente mais jovem. Muito obrigada. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sobre os sintomas que você falou, eu sinto todos os 3 de AVC, só que os médicos me disseram que é da enxaqueca. Você acha que pode ser isso mesmo? Perfeito. A enxaqueca, existem tipos de enxaqueca que podem cursar com perda de força, com formigamento, com a fala embolada. A primeira vez que isso acontecer, né, que deve ter acontecido já com a senhora, a primeira vez a gente chama atenção, sem dúvida nenhuma, né? Tem que fazer o diagnóstico, tem que fazer uma avaliação correta. Depois dessa primeira vez que acontece, as vezes seguintes que continuam acontecendo, a gente já vai atribuir mesmo a esse tipo de enxaqueca específico da senhora. A gente não comentou, mas alguns tipos de enxaqueca podem também favorecer ao AVC. Então, o que eu peço é para não bobear. Teve sintoma, tentar procurar o atendimento médico. Eu vivo direto. No caso, quem tem enxaqueca, geralmente o sintoma vai embora rápido, né? Tem o sintoma, daqui a pouco ele vai embora e daqui a pouco volta de novo. Então, fica nessa flutuação. Agora, na primeira vez, a gente recomenda que procure. No caso da senhora, isso não é o AVC, isso realmente é a manifestação da sua dor de cabeça. Tá bom, obrigada, viu? Como a Letícia chamou a atenção, e eu nós não falamos, a enxaqueca, a cefaleia, a dor de cabeça, às vezes leva muito mais o paciente ao pronto-socorro, né? E a dúvida sempre é se eu estou tendo um AVC. Então, Letícia, esse sintoma, qual é a porcentagem de vezes que o paciente tem a enxaqueca, já tem a enxaqueca, e essa enxaqueca leva ao atendimento no pronto-socorro, e qual é a percentagem desses casos poderem vir realmente ser um AVC? Tem alguma estatística em relação a isso? A gente não tem uma estatística em relação a isso. O que a gente tem de estatística, de dado, né, concreto, o AVC isquêmico, que é 80% dos tipos de AVC, em geral, eles não dão dor de cabeça. E até por isso as pessoas não procuram a emergência rápido, porque não vem com dor, né? Os outros 20%, em geral, são AVCs hemorrágicos, né, na nossa população, de 15% a 20%. O AVC hemorrágico, geralmente, ele cursa com uma dor de cabeça, e o que se descreve é que é a pior dor de cabeça que já teve na vida, né? Então, aquela dor de cabeça, mesmo para quem tem enxaqueca, né, como a colega, aquela dor de cabeça que mudou o padrão, né, ficou uma dor de cabeça insuportável, ficou diferente, não espera. Procura o hospital, mesmo que a dor de cabeça não venha acompanhada dos outros sintomas, porque aí pode ser necessário fazer uma avaliação para realmente ver se não teve nenhum sangramento na cabeça e se está tudo bem, né? Os sangramentos, então, também existem os aneurismas, né? Que inclusive o tabagismo é um dos principais fatores aí de risco de aneurisma. Então, dor de cabeça muito, muito intensa, pior dor que já teve na vida, tem que procurar emergência.
É exatamente isso. Então a gente chama a atenção que na presença de uma dor de cabeça que você já não tinha, não é uma enxaqueca crônica, que está se comportando da mesma forma, é uma enxaqueca fora do normal, seguida de náuseas, vômitos em jato. Aí você procure o mais rápido também a emergência, que essa dor de cabeça, diferente de todas as outras, pode ser um AVC, que no caso pode ser um AVC hemorrágico, ou realmente é um tipo de AVC com bastante gravidade. Pois não. Boa tarde, meu nome é Francimara. No caso, eu tenho muita dor de cabeça, às vezes eu passo 3, 4 dias com muitas dores e enxaqueca também. Isso pode causar um AVC? É mais ou menos a pergunta que a colega fez, mas isso é muito importante, tá? Dor de cabeça é um problema crônico. Infelizmente, Lucimara. Francimara. Infelizmente, a dor de cabeça vai te acompanhar, provavelmente para o resto da vida, né? É um problema crônico. É muito importante saber que dor de cabeça tem tratamento. Tem tratamento e tratamentos muito bons, e vários tipos de tratamentos diferentes, tá certo? As principais dores de cabeça não estão associadas isoladamente ao AVC. O que eu estou chamando a atenção, uma dor de cabeça que mudou o seu padrão, né? Dessa dor que você já tem habitualmente, se mudar o padrão, se tornar a dor mais intensa, vale a pena procurar a emergência. A dor de cabeça, a enxaqueca, que vem acompanhada de um sintoma que a gente chama de aura, né? Então a pessoa que vê pontinho, vê estrela antes da dor de cabeça, essa dor de cabeça estaria um pouquinho mais associada ao risco de um AVC. Então, esses pacientes que têm enxaqueca com aura, por exemplo, a gente pede para fazer avaliação com o neurologista, avaliação com o próprio ginecologista para ver se não vale a pena não usar anticoncepcional, né, nesses pacientes, que também aumenta um pouquinho o risco de AVC. Então, o que a gente recomenda é que faça acompanhamento regular com o neurologista nos casos como o seu. Só mais uma pergunta. No meu caso também, eu tenho um formigamento nas mãos. Inclusive, eu fiz uma consulta e o médico falou que eu poderia ter uma frequência cardíaca. Formigamento nas duas mãos, em geral, não chama atenção para AVC. Como eu comentei, o AVC geralmente ele dá sintoma em todo um lado do corpo. Então, formigamento nas mãos pode ser até problema de nervo, tá? Dependendo do tipo de atividade que faz, digitação, por exemplo, atividade mais manual. O próprio pessoal que mexe muito com catéter pode ter algum problema no nervo. Então, esses formigamentos isolados só na mão, em geral, isso não chama atenção para AVC. Pode ficar tranquila. Tá bom, então. Obrigada. Obrigada, presidente. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então, não? Então, a gente gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje, o dia inteiro na feira, né? A feira vai até às 8 horas da noite. Estamos aqui desde as 10 horas, né, Lília? E agradecer a presença de todos aqui, que passaram por aqui. Agradecer muito a presença da Letícia por esse evento. A nossa segunda feira de saúde do ICTCOR. Queremos fazer várias outras, com todos esses parceiros que estão presentes aqui e muito mais. E esperamos ter levado algum esclarecimento sobre o que é AVC, como prevenir, como buscar melhor atendimento e quando buscar. E estaremos sempre ao dispor da população, lá no Centro Cardiológico Anchieta, no ICTCOR, que é um centro de excelência em atendimento para tratamento de doenças vasculares, né, cardiovasculares, e contamos, inclusive, com a presença da doutora Letícia aqui, que é uma pessoa que trabalha com AVC e tem um extremo conhecimento na área. Muito obrigada, Letícia. Eu que agradeço e parabenizar a iniciativa, né? E de todos os parceiros também, enfim. Meus parabéns pelo evento, contem comigo nos próximos. E em sintomas neurológicos, chamar a atenção para a Neuro Anchieta, né? A clínica no Hospital Anchieta, onde a gente tem neurologistas, neurocirurgiões, na verdade uma equipe muito especializada no atendimento não só do AVC, como também de dor de cabeça, dos outros sintomas neurológicos. Obrigada. Gostaríamos muito que esse sucesso seja permanente, que a feira só cresça e divulgue a nossa intenção de melhorar essa parceria entre médico e paciente no esclarecimento das doenças, da prevenção de doenças e, no caso, hoje, com muita alegria, falar sobre o acidente vascular cerebral. Então, eu só tenho a agradecer tanto ao Hospital Anchieta, ao Shopping JK pela oportunidade,
a equipe toda que se preparou, que montou a feira, para que a segunda feira ICTCOR seja esse sucesso que foi hoje.